Olá, bom dia! No programa de hoje vamos apresentar os detalhes de um negócio que poucas pessoas conhecem, mas que atende empresas de todos os segmentos, a recuperação de pneus. Nosso case é de uma das empresas líderes do setor em Minas Gerais, a Unicap Recapagem, que já expandiu suas operações para o Espírito Santo. A sede da Unicap está em Formiga, cidade a cerca de 200 quilômetros de Belo Horizonte, indo na direção centro-oeste do estado. A empresa também tem escritório e centro logístico em BH e outra indústria para recapar pneus na cidade de João Neiva, no Espírito Santo. Os procedimentos industriais adotados pela empresa são certificados pelo Inmetro, o órgão federal que monitora a qualidade de produtos e serviços vendidos em território nacional. Amostras de toda a produção da Unicap ao longo do ano são enviadas para laboratórios certificados que atestam e monitoram a qualidade das mais de 9.000 recapagens mensais realizadas em pneus de caminhões, carretas e ônibus. Nas duas unidades industriais são atendidas empresas do transporte rodoviário e urbano, tanto de cargas quanto de passageiros, e também aquelas com veículos que trafegam fora da estrada, para demandas específicas como na mineração. Vamos então conhecer os desafios desse negócio que vem investindo cada vez mais no aprimoramento da gestão, conversando com o fundador da Unicap, Eduardo Correia Silva. Eduardo, que bom que você aceitou o nosso convite, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Inácia, muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui presente, e tenho certeza que posso contribuir com alguma coisa. Eu não tenho nenhuma dúvida que você vai contribuir muito. Vamos começar então recontando aí um pouquinho da sua história. Você aprendeu toda a técnica de recapagem de pneus com o seu pai, acabou se envolvendo bastante ali nas atividades, e isso te levou também, além de participar ali da parte técnica, da recapagem, também a ser motorista, a ser gerente, a ser vendedor. Isso te habilitou de maneira geral a entender bem o negócio, né? Sim, Inácia. Parece até que meu pai tinha um sentimento, e já imaginava que eu teria esse futuro e essa sequência na minha vida. Partiu dele mesmo, todo esse início meu de começar na produção, eu fui ali buscando, conhecer e me envolver em cada setor. E eu tenho certeza que o sucesso de um bom empreendedor é conhecer o seu negócio. Tá certíssimo, concordo com você. E dessa experiência bem prática com o seu pai, você partiu aí para o seu primeiro negócio, uma recapagem de pneus aqui em Belo Horizonte. Como é que você deu esse passo e criou essa coragem? Eu tenho certeza que foi através de todo esse conhecimento que me deu segurança e tranquilidade para que eu pudesse buscar o meu primeiro negócio. A princípio, o pessoal que tinha essa empresa que foi colocada à venda, nos procurou para vender essa empresa. Me deixei bem claro para eles, comprar eu não tenho condição, mas eu arrendo. E eles acreditaram no negócio. Era um grupo de empresas de ônibus aqui de Belo Horizonte que tinha essa reformadora. De imediato, com o nosso conhecimento, o nosso entendimento, nós já levamos para eles uma economia de mais de 20%. E isso só nos deu credibilidade. E crescemos, demos sequências e foi tranquilo no primeiro negócio. Pois é, começou aí uma trajetória empreendedora que continua até hoje de grande sucesso. Só que dessa reformadora aqui em BH, você voltou lá para Formiga, no interior de Minas Gerais. Por quê? Como eu te disse, foi um arrendamento. Então tinha um contrato, tinha um prazo determinado e ao longo dessa caminhada surgiu uma terceira pessoa que interessou pelo negócio. E eu vi uma oportunidade de fazer um negócio melhor ainda. Eu vendi a minha parte para esse empresário e, lógico, como tudo que eu fiz na minha vida, eu nunca deixei de pedir opinião para o meu pai, mesmo não estando com ele mais. Peguei e levei a situação para o meu pai, ele achou a ideia muito interessante e ele também, como uma visão diferente, ele falou assim, olha, você vende e vem que eu te arrendo a minha. Então foi aí que eu retornei para a Formiga e recomecei a minha vida na empresa que eu, há 19, 20 anos atrás, dei início na minha atividade de reformador de pneu. Pois é, você já está aí caminhando com a Unicap para 2 décadas de mercado e é muito comum a gente ouvir no mercado uma referência a você, a sua marca, como sendo de grande notoriedade aqui no nosso mercado.
A que você atribui esse resultado, essa percepção dos clientes? Inácia, eu tenho comigo uma coisa, o seguinte, por ser do interior e a maioria dos meus clientes são de Belo Horizonte, eu pensava o seguinte, eu não posso sair de formiga para ir dar prejuízo ou levar problema para o meu cliente. Eu tinha que ser sinônimo de solução. O cara tinha que me olhar e pensar, se eu tenho algum problema com o pneu, liga para o Eduardo, que o Eduardo resolve. Sinônimo de confiança para o mercado. Exatamente, Inácia. Porque hoje o empresário, ele tem que preocupar com o ganho dele, com os contratos dele. Ele precisa de pessoas que somem. E eu me via dessa forma. Eu tenho certeza que foi o grande diferencial que a Unicap, né, tem e que a gente está buscando dar sequência nisso. E eu quero aproveitar então toda essa confiança que você leva para o mercado, essa sua experiência, para tirar dúvidas de empresas que gerenciam frotas e também de motoristas sobre essa questão da recapagem de pneus. E eu começo querendo entender, um pneu, Eduardo, pode ser recapado mais de uma vez? Sim, a recapabilidade no Brasil é em torno de 2,3 reforma por pneu. Isso é a média do pneu brasileiro. Isso varia muito de situação de operação. Às vezes tem operação que nem se reforma, ou se reforma uma vez só. Se a empresa tivesse que trabalhar só com pneu novo, o custo de pneu dela seria altíssimo. Agora, no dia a dia, para o motorista especificamente, ao manusear, ao ter um caminhão, uma carreta com esse pneu recapado, ele tem que dirigir de uma maneira diferente? Ele tem que ter algum cuidado diferente? Olha, o cuidado do pneu reformado é o mesmo do pneu novo, certo? Porém, a diferença principal entre o pneu reformado e o pneu novo é que na dianteira jamais se usa pneu reformado. Os demais é a calibragem, que é principal, que é a mesma coisa do pneu novo, tirar o pneu na hora correta, que tem o TWI, todos os pneus, existe o TWI para poder você acompanhar o desgaste do pneu. Enfim, o cuidado ele é da mesma forma que você tem que ter com o seu pneu novo. Orientações ótimas. Eduardo, vamos falar agora um pouquinho de gestão. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Samuel, seu filho, que vocês hoje estão dividindo o comando da empresa. E eu quero entender como é que vocês fazem um equilíbrio de tarefas. O que é a responsabilidade do Eduardo e o que fica por conta do seu filho, Samuel? Olha, o Samuel foi uma bênção, né, de estar vindo trabalhar comigo. Ele já chegou e já assumiu toda a parte administrativa, né? Você sempre gostou mais da produção, né? Eu sempre fui chão de fábrica, comercial, logística. Então, assim, hoje o Samuel, ele já tem toda a parte administrativa, é responsabilidade dele, e ele está envolvendo na parte comercial, porque o nosso comercial, ele tem que ter esse diferencial, essa nossa presença, porque o nosso cliente exige isso. Eu falo muito com o meu pessoal, gente, nós temos que cuidar do pneu do nosso cliente. Porque quem paga a nossa conta é o pneu. Então, se nós temos um pneu bem cuidado, com certeza nós vamos ter o índice de recapabilidade, que é 2,3, 2 reformas e meia por pneu. Ô, Eduardo, você fala com muito entusiasmo aí dessa parceria com o seu filho e com o Samuel, o que significa que você está dando corda para ele na gestão, né? E eu quero saber a sua opinião sobre as mudanças que o Samuel tem levado para a Unicap. O que mais chama a sua atenção? O que eu tenho, assim, ficado muito impressionado é com a maneira de fazer essa gestão, dividindo as coisas, chamando o time para conversar, delegando as coisas. Como a minha história é o Eduardo praticamente sozinho, indo para a rua pegar o pneu, indo para a produção, né? Fazia quase que tudo. Hoje o Samuel delega. E eu vejo isso muito bacana. E com certeza o sucesso vai vir ainda mais. E isso vai nos dar tranquilidade para poder pensar mais, conviver mais com os clientes, né? E estar na rua mais tranquilo. Eu voltei a aprender de uma forma diferente, uma forma de uma gestão que eu até então não tinha envolvimento e não tinha conhecimento. Mas olha que legal, ele está seguindo o seu exemplo ao delegar, porque você também delegou muitas coisas, muitas tarefas e muitas decisões para ele, né? Digamos que ele está se espelhando em você mesmo. A tarefa dele é dar sequência, né? Então, assim, ele está passando isso para o time dele, né? Hoje é uma empresa aberta, que todo mundo participa, todo mundo divide, e eu vejo, assim, a maneira da cobrança. Até a cobrança é diferente. Antes era tudo o Eduardo. Hoje, cada setor tem a sua responsabilidade. Agora, já que
Tá tudo indo tão bem, você pensa em se aposentar, não? Nunca. Ele ainda vai ter que ter muita paciência comigo ainda. A dobradinha tem que durar muito tempo, né? Vai. Que Porque bom. é uma coisa que eu gosto e me faz bem. E eu acho que o mais importante que eu vou poder contribuir é essa história, isso tudo que eu vivi, porque a gente chega na empresa, só o seu passar, né, nos setores, alguma coisa, algum detalhe, você já observa, você já vê que pode ser melhorado, ou que você também já começa a enxergar as melhorias. Olhar da experiência. Né? Então, assim, eu acho que isso aí vai ser uma caminhada longa ainda. Não tenho dúvida, tomara que sim, porque tem muito conhecimento aí que ainda precisa ser compartilhado não só com o Samuel, mas com toda a equipe de gestão e até com aqueles trabalhadores que estão lá na ponta, fazendo de fato o serviço de recapagem. Esse seu olhar exigente e experiente ainda tem muito a ensinar para a sua equipe, com certeza. Desejo vida longa para você nessa parceria com o Samuel, para que o negócio de fato cresça e cresça com a sua presença lá. Muito obrigada por essa entrevista, viu, Eduardo? Inácia, eu que agradeço a oportunidade. Também quero, nesse momento, aproveitar e agradecer as pessoas que ficaram do meu lado, que me acompanharam, minha família, né, meus amigos, principalmente os meus colaboradores que estão ali junto comigo, né? E também nunca poderia esquecer de agradecer a Deus por ter me dado saúde e que me dê muita saúde ainda para a gente poder evoluir bastante ainda. Amém. Muito obrigado. Amém, que tudo isso aconteça. Obrigada a você mais uma vez. Bom, gente, dentro de alguns minutos eu vou conversar com Samuel Fonseca, CEO da Unicap, filho do Eduardo, e vamos conhecer mais detalhes sobre essa nova fase da empresa que se tornou uma referência no setor de recapagem de pneus em Minas Gerais e no Espírito Santo. Mas agora eu quero aproveitar aí que nós abrimos um link com um especialista no setor industrial para trazer mais alguns detalhes para você sobre como que as indústrias podem aprimorar a sua gestão. Eu vou conversar com o consultor Rogério Nassif, que acumula uma experiência profissional de mais de 25 anos, ajudando empresas a melhorarem a gestão da sua operação. Nassif, que bom ter você no programa mais uma vez. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Inácia. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar com vocês aqui na Band. E hoje a satisfação é dobrada, porque a gente está falando de excelência operacional e financeira, junto com Samuel e o Eduardo, que são as pessoas que conduziram a Unicap a uma posição de excelência no setor de recapagem. Nassif, eu quero aproveitar a sua grande experiência na área de produção das indústrias. Quais são as deficiências mais comuns que você encontra em relação à área operacional? Inácia, eu vejo esses problemas acontecendo em indústrias pequenas, médias e até em grandes empresas. O maior problema que existe é uma falta de controle dos processos industriais. E isso leva a custos mais elevados, sejam de matéria-prima, de insumos, de energia, a problemas de qualidade e a uma baixa produtividade, impedindo às vezes que a empresa consiga produzir tudo que foi vendido. Nassif, quando você olha para o parque industrial brasileiro como um todo, qual você acha que é a fragilidade maior? Falta de atualização tecnológica, de processos de trabalho bem desenhados, ou o que falta seriam equipes mais técnicas, mais bem preparadas? Inácia, a maior deficiência é relacionada aos processos, especialmente os processos de gestão. Por exemplo, as áreas de planejamento e controle da produção nunca têm o protagonismo e são desenvolvidas o suficiente para executar um trabalho de primeira linha. Além disso, a gestão dos equipamentos da empresa também não tem o protagonismo necessário. Na maioria das empresas existe uma disfunção relacionada a atividades supervisores, que estão ficando abarrotados de tarefas administrativas e com pouco tempo para treinar os operadores e acompanhar a qualidade do trabalho que está sendo executado. Nassif, e uma última pergunta. Outra situação que também vemos nas indústrias é a falta de alinhamento entre a produção e a estratégia comercial do negócio. Ou seja, é quando a empresa tem dificuldade de vender o que produz. Como mudar isso? Inácia, existem duas dificuldades: vender o que produz e produzir o que já foi vendido. E temos formas de trabalhar essa questão. A primeira é expandindo a atuação da área de planejamento e controle da produção de forma a contemplar uma integração com as áreas de previsão de demandas e de vendas. E não basta termos apenas um software para fazer o planejamento da produção com a previsão de demanda. É preciso entender os processos como este trabalho deve ser realizado. Em algumas empresas já fizemos trabalhos
para aumentar essa integração entre as áreas, otimizar os processos e os resultados foram fantásticos. Hoje no Acla temos uma equipe de inteligência artificial que trabalha de forma conjunta com os consultores, ajudando inclusive nas questões relacionadas à previsão de demanda. Quer ver um exemplo, Inácia? Trabalhamos em uma empresa de produtos de limpeza em que a previsão de vendas era construída para o horizonte de 1 ano e revista apenas a cada 3 meses. No entanto, quando a área de produção fazia o planejamento para o mês seguinte, a previsão de vendas já tinha se alterado. Nessa situação, nós alteramos a forma de trabalho e antes de construir a previsão de produção a cada mês, a previsão de demanda era revista. Com isso, essa indústria começou a vender mais e deixar os clientes mais satisfeitos, entregando os produtos demandados no prazo combinado. Nassif, muito obrigada pela entrevista, viu? Volte sempre ao programa, sempre que você puder, trazendo orientações para gestores e empreendedores. Até a próxima. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição para orientar os empresários que tenham dúvidas relacionadas à excelência operacional e financeira. Podem entrar em contato com o Acla, comigo através das redes sociais. Estarei sempre à disposição. Nosso próximo convidado é o sócio e filho do fundador da Unicap Recapagem, o Samuel Fonseca, que é engenheiro e também o CEO da empresa. Muito obrigado pela sua presença aqui, Samuel. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Inácia. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, podendo falar um pouco do trabalho que a Unicap vem fazendo e como ela vem se posicionando no mercado. Há pouco eu conversei com seu pai, foi uma conversa muito bacana, muito esclarecedora. E eu sei que antes de você aceitar o convite há alguns anos para você se tornar sócio dele, esse convite já havia sido feito antes e você não aceitou. E eu quero entender por quê. Esse convite já vinha acontecendo desde que eu terminei a graduação, mas eu acho assim, era importante para eu tomar essa decisão de vir e assumir e trabalhar na Unicap com um pouco de experiência. E não sendo apenas o filho do dono. Eu acho que isso faz muita diferença. Então, eu decidi ir para o mercado, eu adquiri experiência para poder trazer algo que eu pudesse acrescentar no negócio. Bacana, foi uma decisão que teve um tempo de maturação para você chegar com tudo e cheio de entusiasmo, né? Sim, foram quase 10 anos para isso. Bacana. E eu sei que dentro da sua percepção como gestor, como empreendedor, você valoriza muito a questão da cultura interna que precisa ser forte. Sim. E para você, o seu negócio é uma extensão do cliente. E eu quero entender como é que você faz para transmitir essa ideia, esse propósito, que não fique só entre você e seu pai, entre os principais gestores, mas que toda a equipe vista essa camisa, entendendo que ela trabalha para o cliente e tentando aí, na medida do possível, resolver as dores do cliente como se fosse ele mesmo. Sim. A recapagem de pneus, ela é uma prestação de serviços e é um negócio B2B. A gente está ligado direto a outras empresas. E eu acho muito importante, e deixo isso muito claro, junto com o meu pai e junto com os outros gestores que a gente tem dentro da empresa, que é realmente uma extensão do nosso cliente. E isso é deixado claro para o time o tempo todo para que a gente possa olhar para o cliente de uma forma diferenciada. Então as pessoas que chegam, que estão começando agora na empresa, ou até as pessoas que já estão há mais tempo, para que ele esteja sempre no centro das atenções. Cultura é repetição, né? Sim. Você tem que sempre falar e lembrar aquilo que é importante para o negócio, para a longevidade da empresa. Não pode se cansar de repetir, né? Exatamente. E por você ser uma empresa fornecedora B2B, o seu cliente conta com a solução que você vai levar para ele. E eu quero saber sobre essa resposta ao cliente, a essa demanda, a um pneu que precisa ser recapado, um ônibus, um caminhão que está parado. Quando vocês inauguraram aquela nova unidade Fabril lá no Espírito Santo, foi para também reduzir esse tempo de resposta para o cliente? A unidade no Espírito Santo, ela vinha já no nosso planejamento estratégico já há algum tempo. Porque atender um cliente em Vitória, ou até mesmo no interior do estado do Espírito Santo, por formiga, exigia uma logística muito complicada e muitas vezes nós não conseguíamos suprir o cliente em todas as demandas dele. Às vezes uma demanda urgente, algo que era necessário nesse sentido, foi justamente para a gente se aproximar do cliente e poder atendê-lo de uma forma mais ágil, mais rápida e com a mesma qualidade que a gente conseguia atender daqui de Formiga. Com certeza faz uma diferença muito grande, né, para essa
pressa que todo cliente Sim. tem. Aposto que deve ter cliente que liga e quer falar com o seu pai ainda, né? Exatamente, não tem jeito, assim, por mais que eu esteja na frente hoje do comercial ou que eu ainda já esteja atuando direto com esses clientes, muitas vezes eles querem falar com o Eduardo, não tem como. Agora, essa posição de CEO para você, tendo o seu pai ainda do seu lado, que é o fundador, é confortável para você? Eu gosto muito de dividir com ele. Meu pai é meu conselheiro, ele é a pessoa que está ali do meu lado porque por mais que eu tenha um entendimento de gestão, que eu tenha essa formação e que eu goste, né, e que eu continue estudando o tempo todo, o negócio cresceu com ele. Então, ele ainda tem esse know-how, ele tem esse conhecimento, eu preciso dele para esses conselhos quase que diariamente. É um privilégio ter um mentor ali do seu Sim, lado, né? com Fala certeza, a verdade. Com certeza. Eu quero trazer agora um comentário que o consultor Rogério Nassif, da equipe do Aquila, que está trabalhando Sim. lá com vocês, coordenando o projeto, ele comentou comigo que quando ele fez o diagnóstico inicial, antes de iniciar a consultoria, que a área de produção estava assim, muito bem organizada. É mérito do seu pai, de todo o conhecimento técnico dele? Sim, e isso é mérito da experiência do meu pai e de tudo que ele foi adquirindo de conhecimento ao longo do tempo. A gente consegue hoje ter a rastreabilidade do pneu desde a hora que ele chega até a hora que ele sai para ser entregue ao cliente, de forma com que a gente consiga monitorar e ter todo esse acompanhamento desde o funcionário, desde o colaborador que atuou naquele pneu até as condições e a qualidade daquele pneu do cliente. Processo bem controlado, isso é uma alegria para qualquer gestor, né? Exatamente. Agora, o Rogério Nassif, que está lá com você há cerca de 1 ano e meio, né? Ele está te ajudando nesse processo de aprimoramento da gestão. Como engenheiro, eu sei que lidar com números era uma coisa muito fácil para você, mas você sentiu falta de uma ajuda extra e eu quero entender qual foi a missão que você passou aí para o Nassif e para os consultores do Aquila logo que essa consultoria iniciou. A Unicap sempre foi uma empresa familiar, né? Que vem aí de gerações. E como toda empresa familiar, ela tem os seus aspectos e características específicas de uma empresa familiar. Eu identifiquei a necessidade de transformar aquele modelo de gestão num modelo mais colaborativo, mais humanizado, mais participativo das equipes, né, por parte das equipes, e ao mesmo tempo criar processos, procedimentos, para que a empresa pudesse ter mais independência dentro de cada área e eu e o meu pai, enquanto gestores e sócios, tivéssemos mais tempo e disponibilidade para planejar e pensar estrategicamente na empresa. Então, quando eu conversei com o Rogério, quando a gente começou o nosso projeto, a ideia era fazer com que a Unicap deixasse de ser uma empresa familiar, uma empresa em que a maioria das decisões ficavam centralizadas nos sócios, né, e se tornar uma empresa com uma gestão mais independente. O seu pai, inclusive, focou isso, né, na parte em que ele fala que esse excesso de cobrança, né, de ter que ter todas as respostas, qualquer situação que acontece, vai ao Eduardo ou vai ao Samuel. Ter essa autonomia maior para o seu time vai ajudar o negócio a crescer com mais rapidez. Com certeza, porque a gente começa a ter, como eu disse, mais tempo para planejar e pensar estrategicamente e ter um time cada vez mais capacitado e independente para atuar nas decisões e nas resoluções de problemas do dia a dia. Ô Samuel, e uma das características que eu acompanho aí no trabalho de consultoria do Aquila e que eu vejo as empresas realçando é o fato de que o Aquila não vai apenas lá no seu negócio, identifica as falhas, corrige e vai embora. Ele ensina a sua equipe, aprimora a gestão da sua equipe. Qual que é a sua percepção sobre isso? Tem feito total diferença, né? Nós já vamos completar quase 2 anos que o Aquila está com a gente. Esse acompanhamento, ele poderia ter sido feito só lá atrás de implementar e de trazer esse conhecimento. Mas o acompanhamento no dia a dia, o acompanhamento nas práticas, na rotina da empresa é muito importante. Assim como a gente falou da cultura, como a cultura é importante a gente estar sempre enfatizando e repetindo e trazendo ela à tona, essas práticas de gestão também.
para que isso fique enraizado e isso se torne cada vez mais parte da rotina da empresa. E isso faz toda a diferença. E dentro desse aspecto, Samuel, os rituais de gestão, né, que são aquelas reuniões em que você se reúne com o time, o Eduardo também lá, a equipe do Aquila, e aí todo mundo tem que dizer o que está fazendo, prestar contas, mas se comprometer com novas metas e trazer resultados na próxima reunião, isso também fomenta esse aprendizado coletivo. É todo mundo participando. Existe uma participação do time da Unicap junto ao time do Aquila. Então eles não vêm só para trazer o conhecimento e aplicar. A gente discute, a gente debate, a gente, de uma certa forma, troca essas experiências para que a gente encontre o melhor caminho, né, com o apoio e o suporte do Aquila, por trás de tudo, né? Constrói junto, né, Samuel? Exatamente. A gente está caminhando agora para o final da nossa entrevista e eu quero entender dentro desse processo hoje de atendimento ao mercado, você tem a sede em Formiga, tem essa outra planta industrial lá em João Neiva, no Espírito Santo, mas mantém um centro de distribuição, um escritório também aqui em Belo Horizonte. Qual que é a importância de você manter essa operação aqui? Nós somos um braço do nosso cliente. A maioria dos nossos clientes estão aqui. Então, um time de vendas, um corpo técnico, é muito importante que esteja no dia a dia próximo ao cliente. A distância pode atrapalhar, então é muito importante que a gente tenha um ponto de apoio para que nós possamos estar cada vez mais próximo e dentro do nosso cliente. Chamou, você chega rápido. Exatamente. Para a gente encerrar então, Samuel, eu quero ver aí o horizonte da Unicap para os próximos anos. Você percebe oportunidades de crescimento para o negócio? Com certeza. O transporte no Brasil está cada vez crescendo mais. Costumo dizer que, diferente de muitos mercados, a gente viu aí, com o avanço da tecnologia, o transporte, as compras por internet, está cada vez crescendo mais e evoluindo mais. E a gente vai nessa mesma vertente, porque se o nosso cliente é o transportador, a Unicap com certeza vai crescer junto e é o que a gente busca. Isso faz parte do nosso planejamento, continuar crescendo. Mas dá para adiantar alguma meta aqui para o nosso programa? Eu acho que meta é difícil, assim, a gente está encarando esse primeiro desafio, que foi a planta no Espírito Santo, já com bons olhos. Então, a gente consegue ver que existe mercado e a possibilidade para novas unidades e talvez ampliar a área de atuação. Se a gente pensar bem, esse aprimoramento na gestão que você está fazendo com a equipe do Aquila vai ser o caminho natural à expansão e o mercado vai te pedir outras unidades. Estou imaginando isso para breve. Que bom, eu também acredito muito nisso e acho que é justamente esse o ponto. Uma gestão independente, uma gestão cada vez mais evoluída. E que leve confiança para o mercado. Exatamente, né? Com certeza. O mercado gosta de fornecedores estáveis, que tenham assim, uma gestão equilibrada, que financeiramente sabem o que estão fazendo, porque isso garante a perpetuação daquele serviço que é prestado, né? Sim, com certeza. Você se torna um parceiro cada vez melhor. Exatamente. Muito obrigada por essa entrevista, Samuel. Eu desejo que, de fato, a expansão não saia do seu radar, que esse aprimoramento na gestão dê a você e ao seu pai a segurança para seguir em frente, atendendo cada vez mais ao mercado com essa experiência enorme que vocês têm. Muito sucesso. Eu que agradeço a oportunidade. Gostaria de aproveitar o momento para agradecer ao nosso time de colaboradores, que eu acho que a Unicap hoje é uma equipe, e principalmente agradecer ao meu pai pela oportunidade, pela confiança, pela liberdade que eu tenho hoje de poder atuar e de colocar as minhas ideias e de dividir com ele, né, da gente poder trabalhar junto nesse crescimento. A parceria de vocês dois é boa e é notória, né, que dá certo. Sim, com certeza. Que bom, sucesso para vocês. Obrigado. Bom, gente, nosso programa fica por aqui. Para você rever ou compartilhar o Gestão com a Identidade, basta você acessar o YouTube do Aquila. E querendo falar com os consultores do Aquila, eles estão acessíveis pelas redes sociais ou pelo site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!